O copo de cerveja se espatifou contra o chão de madeira do bar com um estalo violento que silenciou imediatamente o ambiente. O bar do Murilo, ponto de encontro dos caminhoneiros e trabalhadores da BR-116, parou como se o tempo tivesse congelado. O som da sanfona, que ecoava de uma caixa de som antiga, morreu quando alguém puxou o fio de energia e todos os olhares se voltaram para a cena no centro do salão. Você acha que é alguém especial? A voz de Viper Jackson cortou o silêncio como uma lâmina, rouca e carregada de ameaça. Seu enorme punho envolvia a gola da camisa de uma mulher miúda que estava recolhendo copos nas mesas. A tatuagem de cobra enrolada em torno de seu pescoço grosso parecia se mover a cada contração de seus músculos enquanto ele a puxava para perto, o hálito impregnado de cachaça e violência. Fiz uma pergunta simples, querida. Esse bar vai pagar proteção ou esse bar vai virar cinza? Qual vai ser? Helena Rodrigues manteve os olhos castanhos fixos no chão, o corpo transmitindo submissão, enquanto 10 integrantes do clube de motociclistas Vipers do deserto se levantavam de suas cadeiras, formando um círculo predatório ao redor dela. Tinha pouco mais de 1,62 m de altura, usando tênis gastos e uma camisa branca de garçonete que parecia ainda mais larga em sua silhueta magra. O cabelo escuro preso num rabo de cavalo simples a fazia parecer mais jovem do que seus 35 anos. Tudo nela gritava: comum, esquecível, frágil. Mas em exatamente 15 minutos, Viper Jackson estaria de joelhos, implorando por perdão. O clima tenso dentro do bar vinha crescendo havia uns 20 minutos, desde que os Vipers haviam chegado. As motos Harley rugiram na estrada antes de estacionarem na frente do bar, chamando a atenção de quem passava. Não era a primeira vez que apareciam em estabelecimentos da região de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, e sua reputação corria na frente como uma tempestade anunciada. Só no último mês, 3 bares ao longo da rodovia haviam misteriosamente pegado fogo, depois de se recusarem a pagar pelas tais proteções. 2 donos estavam internados em hospitais, jurando que os ferimentos eram fruto de acidentes domésticos. Helena havia observado a entrada deles, enquanto dobrava guardanapos de papel atrás do balcão. Seus movimentos eram precisos, metódicos, quase militares. Jake, o jovem de 25 anos que servia como barman, começou a suar assim que viu os coletes pretos com a caveira estampada nas costas. São eles, murmurou para Helena, tentando disfarçar o pânico. Os Vipers. Foram eles que tocaram fogo no boteco do Rossetti, lá em Juquiá. Helena apenas assentiu, continuando a dobrar os guardanapos em triângulos perfeitos, todos idênticos. Jake havia notado isso em seus 6 meses de convivência. Ela fazia tudo com uma precisão quase obsessiva. Limpava as mesas em padrões geométricos, organizava os temperos em linhas retas, e jamais ficava de costas para a porta por mais de alguns segundos. Quando Viper entrou, parecia um rei conquistador. Seus quase 1,90 m de altura, a cabeça raspada brilhando sob as luzes amareladas, a cobra tatuada desaparecendo sob o couro do colete, tudo nele exalava intimidação. Seus comparsas se espalharam pelo salão em formação cuidadosamente planejada, cobrindo saídas, dominando o espaço. "Boa noite, minha gente", anunciou ele, a voz carregando aquele falso tom amigável que sempre precede a violência. "Só viemos tomar uma gelada e resolver uns negócios." Os fregueses, em sua maioria caminhoneiros e trabalhadores da região, se remexeram desconfortáveis nas cadeiras. No canto, o delegado Tomás Brandão, um homem grisalho de 55 anos que servira como sargento do exército antes de entrar para a polícia, descansava sua xícara de café na mesa. Seus olhos endurecidos acompanharam o movimento dos motociclistas e sua mão se aproximou instintivamente da cintura, onde sua arma ficaria se estivesse de serviço. Helena se aproximou com o bloco de pedidos, a voz baixa, os olhos no chão. "O que vão querer, senhores?" O primeiro sinal de encrenca surgiu quando um dos motoqueiros, um sujeito magro com dentes carcomidos pelo uso de drogas, deu um tapa em sua cintura ao passar. "Começa com um sorriso, princesa. Tá com cara de velório." Ela se afastou com um movimento suave, como quem não percebeu a agressão, e anotou o pedido sem mudar a expressão. Jake deu um passo à frente atrás do balcão, o rosto vermelho de indignação,
Mas Helena o deteve com um olhar firme e quase imperceptível. Os homens pediram cerveja, muita cerveja, e ela o serviu sem demora, mantendo a voz baixa e neutra. Mas não demorou para que Viper fixasse sua atenção nela. "Ei, garçonete, cadê o Murilo?" ele perguntou em alto e bom som. "Temos uns assuntos para resolver." "O senhor Murilo viajou, está em Curitiba", respondeu Helena serena. "Estou apenas cobrindo os turnos." Viper se levantou, impondo sua sombra sobre ela. "Então você vai dar o recado. Os Vipers estão oferecendo proteção a esse bar. R$ 5.000 por mês e garantimos que nada de ruim aconteça aqui." Helena continuou limpando uma mesa já limpa. "Vou avisar." Foi aí que o tom dele mudou. "Acho que você não entendeu, querida. Isso não é convite. É ordem. Todo bar entre Juquiá e Miracatu já paga. Quem não paga, acontece acidente. Fio desencapado, botijão de gás que explode, tragédias." Ela ergueu os olhos apenas por um instante. "Entendi, mas não posso decidir nada. Só sirvo bebidas." Os Vipers haviam se posicionado em volta dela, sem nem perceberem que assumiam uma formação de cerco. Só que Helena notara. Viu o coxo apoiado demais na perna direita, perto da jukebox. Observou dois distraídos conversando enquanto fingiam vigiar a porta. E reparou que Viper, na ânsia de dominar, ficava perto demais dela, dentro da distância de reação. Sob a camisa larga, seus dedos tocaram o metal frio de uma corrente que repousava em seu peito. O velho plaqueta militar parecia aquecido contra a pele. Trazia lembranças que tentava sepultar. 3 missões no Haiti, 5 no Afeganistão, dezenas de combates, 4 medalhas de bravura, um corpo marcado por cicatrizes e pesadelos. Ali estava gravado seu nome e sua patente. Teiro Sargento E. Rodrigues, Infantaria de Selva. Ela havia deixado tudo para trás, enterrado em um guarda-móveis em Santos, junto com suas fardas e suas condecorações. Viera ao interior em busca de paz, de anonimato, de uma vida simples servindo cerveja a homens que nunca haviam sentido o peso da morte nos ombros. Mas a guerra sempre encontra os que tentam fugir dela. Viper bateu o isqueiro no balcão, abrindo e fechando a chama com arrogância. "Você é esperta. Vai convencer o Murilo a colaborar. Ganha salário mínimo, né? Posso garantir um extra só para você. Que tal?" Helena ergueu o olhar serena. "Estou bem assim." Foi a calma em seus olhos que enfureceu Viper. Ele agarrou seu braço com força, os dedos grossos marcando hematomas imediatos. "Olha aqui, sua insolente." "Solta a moça", disse o delegado Brandão, levantando-se devagar. Sua voz tinha o peso de décadas de autoridade. Viper riu, sem soltá-la. "E o que vai fazer, velho? Você está fora de serviço, sem arma, sozinho contra 10. Senta de novo antes que se machuque." Mas o delegado não recuou. Outros fregueses, muitos deles ex-militares com tatuagens discretas, se remexeram em apoio. O ar ficou denso, prestes a explodir. "Está tudo bem, Tomás", disse Helena, surpreendendo-o ao usar o primeiro nome. Eles já estavam de saída. Foi nesse instante que Viper cometeu o erro fatal. Puxou Helena ainda mais para perto, rasgando sua camisa branca de cima a baixo. O tecido se abriu, revelando a regata preta colada ao corpo. E por baixo dela, exposto para todos, surgiu um testemunho vivo. As costas de Helena exibiam uma tatuagem que não deixava dúvidas. O globo terrestre, a âncora e a águia, símbolos do corpo de fuzileiros navais, cobriam suas omoplatas. Logo abaixo, em letras firmes, Forças Especiais, Infantaria de Selva, 0311. Ao redor, cicatrizes contavam histórias silenciosas. Marcas de estilhaços, o buraco de uma bala perto do ombro, um corte profundo cicatrizado que descia até a cintura. O bar inteiro parou. Os Vipers tão confiantes congelaram. "Primeira força de reconhecimento", murmurou o delegado, a voz reverente. Santo Deus! O silêncio que se instalou no bar do Murilo era quase sagrado. Os clientes olhavam, incrédulos, para a tatuagem e as cicatrizes que transformavam aquela garçonete anônima em uma figura quase mítica. Era como se o passado tivesse irrompido de repente naquele espaço pequeno do Vale do Ribeira. Viper Jackson permaneceu paralisado, a mão ainda segurando o tecido rasgado, mas os olhos arregalados, incapazes de processar a revelação. Seus comparsas, acostumados a dominar ambientes pelo medo,
Pareciam crianças pegas em flagrante. Helena, por sua vez, não se mexeu. Não ergueu a voz. Não assumiu postura de combate. Apenas sua respiração mudou, controlada, medida, como alguém que havia aprendido a transformar tensão em foco. Quando falou, sua voz saiu firme, limpa, sem o tom submisso de antes. Senhor Jackson, disse ela usando o nome verdadeiro dele que não deveria conhecer. Acho que o senhor me deve um pedido de desculpas por destruir meu uniforme. A mudança no ar foi palpável. Alguns fregueses se endireitaram nas cadeiras. Outros discretamente sacaram celulares para registrar a cena. Aquele momento deixaria marcas não só na memória, mas na história da cidade. Como sabe meu nome? Gaguejou Viper, a arrogância evaporando. Helena girou levemente, deixando todos verem melhor a tatuagem e as cicatrizes. Era impossível negar quem ela era. Steven Jackson, baixa desonrosa do exército norte-americano, 6 anos atrás, por vender equipamentos militares desviados. Criou esse grupo há 3 anos, procurado por envolvimento em incêndios e agressões. Ela fez uma pausa, deixando as palavras caírem como pedras. Eu me informo sobre quem ameaça a região onde vivo. O impacto foi imediato. Os Vipers se entreolharam, alguns deram um passo para trás. Do canto, um homem idoso se levantou lentamente. Helena o reconheceu. Frequentava o bar todas as terças-feiras, sempre pedindo café preto. Sargento Rodrigues, disse ele, e mesmo em roupas simples sua voz tinha o peso da autoridade. Forças Especiais, Selva Amazônica, Haiti, Afeganistão. Eu me lembro de você. Operação Mar Verde, 2004. Helena endireitou os ombros instintivamente, reflexo condicionado ao ouvir a voz de comando de um superior. Coronel Harrison, respondeu ela sem hesitar. O senhor foi o homem que segurou uma escola em Gonaives com apenas 3 soldados, enquanto os helicópteros de evacuação não conseguiam pousar. O coronel, agora aposentado e vivendo discretamente no interior paulista, assentiu, os olhos marejados. Você sobreviveu. Diziam que tinha ficado inutilizada, que não andaria de novo. Os médicos se enganaram. O tom dela foi seco, quase impessoal. Fuzileiros não desistem. A revelação fez com que outro cliente se erguesse. Maria Santos, dona da floricultura da rua de trás, olhava Helena com lágrimas contidas. Eu era enfermeira em Porto Príncipe, disse Maria, a voz embargada. Eu mesma ajudei a retirar você da maca depois de uma emboscada. Lembro do médico dizendo que suas chances eram mínimas. E agora vejo você de pé, servindo cerveja, como se nada tivesse acontecido. Helena inclinou levemente a cabeça. Médicos também erram, Maria. O peso das memórias pairava sobre todos. Enquanto isso, os Vipers tentavam se aproximar da porta, mas perceberam que estavam bloqueados. 5 homens haviam se levantado discretamente de suas mesas. Cada um exibia no corpo marcas ou tatuagens que só veteranos carregavam. Eram caminhoneiros, pedreiros, agricultores da região, mas também ex-soldados. E agora formavam uma barreira silenciosa entre os motoqueiros e a saída. Indo embora tão cedo, provocou um deles, um brasileiro de ascendência nordestina, com tatuagens de sargento no braço. Acho que esqueceram de pedir desculpa à moça. O rosto de Viper ficou rubro. A humilhação era evidente. Mas antes que pudesse responder, Helena deu um passo à frente e, mesmo sendo quase 30 centímetros menor, ele recuou instintivamente. Sabia que me subestimaria, Jackson. Sempre o mesmo erro. Confundir silêncio com fraqueza. Achar que calma é sinônimo de medo. Ele tentou recuperar a postura. A gente não sabia que você... Que eu era o quê? Helena interrompeu firme. Que eu derramei sangue por esse país. Que conquistei o direito de ser tratada com dignidade. Ou que posso acabar com você em menos de 5 segundos. O bar estava em suspense absoluto. Os Vipers, antes predadores, agora pareciam presas acuadas. Delegado Brandão, disse Helena sem desviar o olhar de Viper. Deseja registrar a ocorrência de agressão e dano ao patrimônio? O delegado se aproximou, a mão sobre o celular. Temos testemunhas suficientes. Basta uma palavra sua. Ela respirou fundo e balançou a cabeça. Não será necessário. O Sr. Jackson e seus homens já estão de saída. Não voltarão, não é mesmo? O líder dos Vipers engoliu em seco. Não, senhora. Não voltaremos. Nem aqui,
nem em nenhum outro bar do vale. A voz dela era cortante. Deixe claro para todos. Esta região está sob a proteção de veteranos de verdade, que enfrentaram coisas que vocês nem conseguem imaginar. Ele acenou desesperado para encerrar aquilo. Mas antes de recuar, ouviu a ordem final. Ajoelhe-se. A frase foi seca, firme, irresistível. Era a voz de quem havia comandado homens em situações de vida ou morte. Viper se viu caindo de joelhos, sem nem perceber o movimento. O bar inteiro prendeu a respiração. Agora peça desculpas. Helena o encarava sem piscar. Por me agredir. Por destruir meu uniforme. Por ameaçar inocentes. Peça desculpas a todos aqui. As palavras tropeçaram da boca dele, mas saíram, sinceras, humilhadas. Desculpa, senhora. Desculpa a todos. Só então ela assentiu. Ele se levantou apressado e os demais motoqueiros seguiram como cães acuados. Na porta, ainda arriscou uma última pergunta. Por que esconder tudo isso? Por que fingir ser só uma garçonete? Helena segurou o olhar dele com firmeza. Porque os verdadeiros guerreiros não precisam de aplauso. Não carregam a força por fora, mas por dentro. Eu só queria paz, Jackson. Servir café, limpar mesas, viver em silêncio. Mas vocês trouxeram a guerra até mim. Os motores das Harleys rugiram lá fora, mas com menos arrogância do que quando chegaram. Todos sabiam. Não voltariam. O silêncio ficou suspenso por alguns segundos, até o coronel Harrison se aproximar novamente. Com seu histórico, poderia estar em Brasília, lecionando em academias militares, atuando em segurança internacional. Por que escolheu esse canto esquecido da estrada? Helena dobrou a camisa rasgada com a mesma precisão com que dobrara guardanapos. Porque já fui extraordinária, coronel. Já fui a primeira a entrar em combate, a última a sair. Já carreguei medalhas, já voltei cheia de cicatrizes. E todas as noites, acordo às 3 da manhã com os gritos daqueles que não consegui salvar. Ela respirou fundo. Eu vim pra cá porque queria ser invisível. Porque aqui eu podia ser apenas Helena, a mulher que garante que o café esteja quente e que a cerveja não acabe. Mas eles roubaram sua paz, disse Maria suavemente. Helena ergueu os olhos firmes. Não, eles me lembraram de algo que eu quase esqueci. Paz não se encontra escondendo-se. Paz se conquista quando a gente decide ficar de pé e não recuar. Jake, o jovem barman, finalmente recuperou a voz. Helena, 6 meses trabalhando junto e eu nunca imaginei. Ela lhe deu um sorriso leve, raro. Esse era o objetivo, Jake. Eu não queria ser a Sargento Rodrigues. Queria ser só a colega que dobra guardanapos perfeitos e garante que seu balcão esteja limpo. Do fundo do bar, alguém gritou. Você é uma heroína. Helena fechou o semblante. Não. Williams e Chen eram heróis. Eles morreram protegendo civis. Eu só fui teimosa demais para morrer. O coronel se aproximou mais, os olhos marejados. Gunny, naquela operação em Fallujah, 37 crianças foram retiradas vivas por causa de vocês. Helena suspirou. 38, senhor. Uma nasceu dentro do helicóptero de evacuação. A mãe a chamou de Helena. O bar inteiro silenciou novamente. Até mesmo o delegado, acostumado a tragédias, respirou fundo, como se recebesse um soco invisível. Ali, diante de todos, não estava apenas uma garçonete, nem apenas uma veterana. Estava alguém que havia transformado dor em propósito, cicatrizes em resistência. Aos poucos, o ambiente do bar começou a recuperar o movimento. A jukebox voltou a tocar, mas agora o som parecia mais solene, como uma trilha sonora para o que todos haviam testemunhado. Conversas em voz baixa surgiram entre as mesas. Muitos ainda olhavam para Helena com reverência, outros com curiosidade, mas ninguém mais a via como apenas a garçonete invisível que limpava mesas em silêncio. O delegado Brandão aproximou-se dela quando a poeira da tensão começou a baixar. Helena, quero pedir desculpas. Eu deveria ter percebido antes. A forma como você se movia, como observava tudo, não era coisa de pessoa comum. Ela balançou a cabeça, reatando os botões de uma camisa reserva que havia tirado do armário dos funcionários. Não tem desculpa a fazer, delegado. O senhor fez o que tinha de fazer. Tentou evitar o conflito. E foi corajoso em se levantar quando ninguém mais ousou. Ele suspirou, coçando a barba grisalha. 2 turnos no Iraque, infantaria.
Nada comparado ao que você enfrentou. Helena o olhou de frente, sem arrogância, mas com firmeza. Cada soldado que carrega farda merece respeito. Não existe nada comparado. Todos que se levantam quando outros se escondem são especiais. A resposta deixou o delegado em silêncio, absorvendo o peso das palavras. Do balcão, Jake ainda tremia. Sua juventude deixava clara a impressão profunda que aquela revelação havia deixado. Ele a observava como se estivesse diante de uma lenda. Helena, eu não sei nem o que dizer. Então não diga nada, respondeu ela, com um sorriso pequeno. Só continue servindo os clientes e garantindo que o bar esteja em ordem. Essa é a nossa trincheira agora. A noite seguiu, mas nada voltou exatamente ao normal. Muitos dos clientes ficaram até mais tarde, contando histórias de guerra, partilhando cicatrizes invisíveis que até então carregavam sozinhos. O ambiente, que antes era só um ponto de passagem, começava a se tornar um espaço de memória e irmandade. No dia seguinte, quando Helena chegou para abrir o bar, percebeu que algo havia mudado. A rua estava mais movimentada que o normal. Carros com placas de cidades vizinhas ocupavam o estacionamento. Do lado de fora, veteranos que ela nunca tinha visto estavam reunidos. Alguns fardados, outros apenas com bonés discretos que denunciavam suas unidades de origem. Murilo, o dono do bar, tinha voltado de viagem e a chamou de lado. Helena, fiquei sabendo do que aconteceu. Olha, se você quiser tirar uns dias, se quiser até sair, eu entendo. Ela ajeitou o avental e respondeu com tranquilidade. Senhor Murilo, se o senhor me permite, tenho mesas para limpar. Ele abriu um sorriso nervoso. Acho que você não está entendendo. Esse lugar nunca mais será o mesmo. Vai virar ponto de encontro de veteranos, de curiosos, de jornalistas. Ela o encarou de forma serena. Talvez seja o que deva ser. Um lugar de encontro, um lugar de histórias. Eu não escolhi que fosse assim, mas posso escolher como lidar. E de fato, nas semanas seguintes, o bar do Murilo passou a ganhar nova vida. Fotos começaram a aparecer nas paredes. Retratos de militares, medalhas doadas por clientes, lembranças de missões passadas. Um canto foi transformado em pequena biblioteca com livros de história militar. Às terças, instituiu-se a Noite dos Veteranos, com desconto nas bebidas e espaço para conversas que poucos civis entenderiam. Helena, no entanto, manteve seus hábitos. Limpava as mesas com precisão, organizava os guardanapos como sempre. A diferença era que agora ela não escondia mais quem era. Caminhava ereta, sem tentar se diminuir. Era a mesma mulher, mas sem a necessidade de apagar seu passado. Certa noite, quase ao fechar o bar, foi abordada por uma jovem. Não tinha mais de 22 anos, o corpo magro e o olhar distante de quem já havia visto coisas demais para a idade. Senhora, sou a cabo Camila Freitas. Voltei do Afeganistão mês passado. Eu ouvi falar do que aconteceu aqui. Ouvi dizer que a senhora... Helena colocou a bandeja de lado e deu atenção total à garota. Pode falar. Eu só queria saber como a gente continua. Depois de tudo o que viveu, depois de tudo o que viu, como é que se volta a viver? Helena respirou fundo, lembrando-se de noites intermináveis em que fazia a mesma pergunta a si mesma. A verdade é que não se volta. A pessoa que foi para lá não existe mais. Você constrói uma nova pessoa com os pedaços que sobraram e encontra uma nova missão. A minha hoje é simples. Servir, escutar, criar um espaço onde veteranos possam ser compreendidos e civis aprendam que não somos monstros nem vítimas. Somos só diferentes. A garota baixou os olhos, emocionada. Então ainda existe futuro para mim? Sempre existe. Helena segurou sua mão com firmeza. Mas é um futuro construído um dia de cada vez. Com o tempo, Helena percebeu que sua história havia virado ponto de referência. Repórteres apareceram, mas ela sempre recusava entrevistas longas. Dizia apenas, guerreiros não buscam reconhecimento, servem. E voltava ao trabalho como se nada tivesse mudado. Um mês depois chegou pelo correio um pacote. Dentro, uma condecoração brilhante, a medalha Sangue do Brasil, que ela havia deixado para trás em uma base. Junto, um bilhete assinado por uma antiga colega de enfermaria. Você deixou isso no hospital de campanha. Achei que iria querer de volta. Helena ficou parada por longos minutos, segurando a medalha.
Depois caminhou até a parede do bar, onde outros haviam deixado fotos e memórias, e pendurou a condecoração ao lado de uma imagem recuperada de arquivo. 3 militares suados e sorridentes diante de uma escola destruída em Fallujah. A legenda dizia: Heróis da Resistência, LCPL Williams, PFC Chen, Sajdon Rodrigues. Jake apareceu ao lado dela, observando a foto. Tenho pensado em me alistar. Ver você enfrentar aqueles homens, saber da sua história, me inspirou. Helena virou o rosto lentamente, avaliando cada traço juvenil dele. Jake, servir exige mais do que coragem. Exige estar disposto a entregar tudo. Tempo, sangue, sonhos. Você está pronto para pagar esse preço? Ele engoliu em seco. Acho que sim. Ela tocou de leve os próprios dog tags que agora não escondia mais. Eu estive pronta. Fiz o que precisava ser feito. E se tivesse de escolher de novo, escolheria. Mas essa foi minha estrada. Você precisa descobrir a sua. Os olhos dele brilharam de respeito. Então talvez minha estrada seja aqui, ajudando você a manter esse lugar de pé. Helena sorriu, e pela primeira vez aquele sorriso não carregava apenas dor, mas também esperança. Enquanto arrumava as últimas mesas, olhou para o espelho atrás do balcão. A mulher que a encarava de volta não era mais a recruta cheia de patriotismo, nem a veterana quebrada que buscava desaparecer. Era alguém novo, forjado pelo fogo da guerra e pela decisão consciente de servir de outra maneira. O lema dos fuzileiros ecoou em sua mente. Sempre fiéis aos caídos, aos vivos, à missão. Agora, sua missão era ali, no coração do Vale do Ribeira. Não segurando um fuzil, mas uma bandeja. Não defendendo trincheiras, mas mesas de madeira. Mesmo assim, era a guarda de um território sagrado, um espaço onde veteranos podiam respirar em paz e civis podiam aprender a respeitar cicatrizes invisíveis. Naquela noite, antes de fechar as portas, Helena apagou as luzes e ficou em silêncio por alguns segundos. Ouviu ao longe o barulho de caminhões na rodovia, os grilos no mato, a vida comum seguindo adiante. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar e murmurou, baixinho, para si mesma, ainda servindo, ainda protegendo, sempre fiel.